Olá pessoal, vocês já devem ter escutado alguma vez que os humanos só exploraram cerca de 5% de todas as águas dos oceanos mundiais. Isso significa que é possível que em algum lugar das profundezas existem tubarões gigantes, lulas com dentes de sabre e um monte de outras criaturas terríveis. Isso só pode acontecer na água mesmo. Afinal de contas, os humanos estudam o resto do planeta há muito tempo e praticamente todos os animais já foram catalogados. Mas mesmo depois de tantos anos de pesquisa, o mundo nunca deixa de nos surpreender com seus enigmas. Hoje vamos falar sobre 10 lugares perdidos do nosso planeta e seus habitantes, que muitas vezes impressionam até mesmo os cientistas. Vamos lá! Monte Roraima. Você já deve ter visto fotos dessa montanha. Ela realmente impressiona com suas encostas íngremes e seu topo praticamente perfeito. Sempre há nuvens ao redor do Monte Roraima, e isso cria a sensação de que você está no fim do mundo, e que lá embaixo aparecerão de repente uns 3 elefantes ou uma tartaruga gigante. Mas esse monte se destaca não só pela sua aparência incomum e sua altura, que chega a 2.810 metros. Aqui os cientistas conseguiram descobrir um grande número de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Existem rumores de que alguns pesquisadores acharam até um lendário cadborossauro vivo, uma longa cobra com cabeça de cavalo e também os restos de algumas criaturas antigas. Não se sabe como elas foram parar em um lugar tão alto. Infelizmente, não conseguimos descobrir se essas histórias são ou não verdadeiras. Mas mesmo assim, temos certeza que os fãs de coisas incomuns gostarão do Roraima. Por exemplo, existe uma pequena rã negra que não sabe pular nem nadar, que só pode ser encontrada aqui. Em caso de perigo, ela simplesmente se transforma em uma bolinha e desliza rapidamente para o esconderijo mais próximo. Cordilheira Melville. Um dia, uns cientistas da Universidade James Cook, juntamente com uma equipe da National Geographic, decidiram investigar a fauna do Cabo Melville, localizado no norte da Austrália. A parte baixa desta área já tinha sido analisada por biólogos exaustivamente, mas até então ninguém nunca tinha escalado até o topo das montanhas para ver o que havia de tão interessante no meio dessa selva tropical. Achamos que explorar florestas na Austrália não seja uma ideia muito segura, especialmente considerando todos os animais venenosos pelos quais o país é conhecido. Mas nenhuma história de horror sobre aranhas enormes foi capaz de parar essa equipe de científicos e logo eles chegaram em um novo mundo desconhecido ao alcançar o topo do Planalto. Para sua surpresa, espécies surpreendentes de animais foram encontrados na floresta densa e, segundo os cientistas, elas não são encontradas em nenhum outro lugar no mundo. Devido à inacessibilidade desta floresta, os lagartos, sapos e outros animais viveram durante milênios nas montanhas completamente isolados do resto do mundo e, portanto, puderam evoluir para espécies totalmente novas. Resta esperar que a intervenção humana não afete o modo de vida dos habitantes do Planalto e que eles continuem a se desenvolver como quiserem. Cima Humboldt. Em outro planalto inacessível, localizado na Venezuela, existem vários poços, mas o maior e mais impressionante deles é o Cima Humboldt. Ele foi descoberto apenas em 1961, ou seja, muito mais tarde do que todas as outras coisas insólitas do nosso planeta. É difícil de acreditar, mas a profundidade desse buraco é de 314 metros. Isso mesmo, mais de 300 metros de paredes quase verticais, cobertas com uma vegetação que parece deslizar sobre elas. O buraco é tão grande que um ecossistema próprio, com uma variedade de diferentes plantas desconhecidas para a ciência, surgiu dentro dele ao longo do tempo. Por sinal, os cientistas chamaram esses organismos de endêmicos. Isso significa que eles vivem em um espaço limitado e não são encontrados em mais nenhum outro lugar no mundo. Bem, o próprio buraco parece ser um portal para outra dimensão completamente desconhecida. Mar de Escócia. Agora iremos das montanhas e de todos os tipos de selvas diferentes para o fundo do mar, a uma profundidade de 2,4 km, no sul da Oceania. Existe um lugar único. Ele foi encontrado pelos pesquisadores em 2012. Ao contrário de toda a área aquática ao seu redor, que é considerada bastante fria, esta pequena área é aquecida por fontes hidrotermais. Por essa razão, a sua temperatura atinge até 400 graus Celsius. Imagine só o quão quente
suficiente a esse lugar, especialmente considerando que a Antártica está bem ali perto. Foi neste lugar que os cientistas descobriram enormes colônias de várias criaturas anteriormente desconhecidas pela ciência. Apesar da profundidade, da falta de luz e das altas temperaturas, parece que os habitantes subaquáticos sentem-se bastante confortáveis mesmo assim, pois se reproduzem a uma velocidade simplesmente incrível. Por exemplo, foi justamente aqui que foi encontrado o caranguejo Yeti, que usa o pelo das suas garras para cultivar bactérias especiais que limpam águas envenenadas. Sim, ele é um caranguejo de águas profundas. Você ainda duvida que a natureza é capaz de surpreender? Montanhas da Ilha Palawan. Durante uma expedição ao isolado território da ilha de Palawan, nas Filipinas, plantas misteriosas foram descobertas no topo das montanhas locais. Elas não se pareciam com algo do nosso mundo, e os cientistas naturalmente ficaram muito atentos. Após um estudo cuidadoso, foi descoberto que a maioria dessas plantas é carnívora. Bem, o que há de errado com isso, você deve estar pensando? Flores assim podem até ser compradas em lojas e usadas como animal de estimação. O negócio é que as plantas carnívoras encontradas na ilha Palawan são tão grandes que se alimentam não apenas de borboletas e insetos, mas de roedores e até pequenos macacos. Nessas montanhas crescem também samambaias cor-de-rosa e cogumelos azuis, que ainda são um mistério para os cientistas. Monte Bozave. É provável que ninguém em sã consciência viveria na cratera de um vulcão. No entanto, se a sua última erupção aconteceu há 200 mil anos, então o vulcão já deve ter se tornado uma floresta coberta de folhagens, o que significa que pode ser bastante adequado para viver. Foi isso que aconteceu com o vulcão Bozave, localizado na Nova Guiné. Ele foi estudado em 2009 durante as filmagens de um filme para o canal da BBC. Na lava endurecida deste monstro extinto, foram encontrados muitos animais isolados do mundo exterior ao longo do processo de evolução. A equipe do filme contou mais de 40 espécies desconhecidas de seres vivos, incluindo um verdadeiro rato gigante. Não estamos brincando com você, esses ratos existem e surgem naturalmente na natureza sem a participação de radiação ou de qualquer substância mutagênica. O comprimento do roedor gigante que foi capturado era de 82 centímetros e o seu peso chegava a 1,5 kg. É surpreendente, mas a maioria das criaturas habitantes do vulcão, mesmo que isoladas de todo o mundo, não tiveram medo de contato com os humanos. Caverna de Moville. Em 1986, durante uma série de estudos geológicos comuns, geralmente realizados antes da construção de uma usina elétrica, foi descoberto um sistema inteiro de cavernas a uma profundidade de cerca de 18 metros. Ele estava completamente fechado e, portanto, as condições em seu interior eram bastante peculiares. A caverna era alimentada com águas subterrâneas e não tinha só o seu ecossistema próprio, mas também a sua própria atmosfera, que era muito diferente da atmosfera externa. E tudo isso foi encontrado não em uma parte pouco estudada dos trópicos, mas na Romênia, não muito longe da costa do Mar Negro. Naturalmente, as pessoas não podiam deixar essa descoberta sem ser investigada, e logo descobriram que a caverna se formou há cerca de 5 milhões de anos, e pelo menos nos últimos 500 mil anos esteve completamente isolado do mundo exterior. É óbvio que em tais condições o ecossistema ali era bastante único. Os cientistas encontraram 33 organismos vivos nunca vistos antes, entre eles antrópodes, sanguessugas e moluscos. Todos eles eram completamente cegos e se orientavam no espaço pelo toque e pelo cheiro, e também capturavam até mesmo as menores vibrações das pedras, do ar e da água ao seu redor. Bem, só podemos esperar que o surgimento de pessoas com máquinas de perfuração e outras ferramentas não tenham causado muito estresse para essas criaturas únicas. Depressão Challenger. Agora iremos ao fundo do mar mais uma vez, pois nossa lista não estaria completa se nós não falássemos das Fossas Marianas. O seu ponto mais profundo é chamado de Depressão Challenger e se estende por mais de 11 mil metros abaixo do nível do mar. Isso quer dizer que se colocássemos o Everest dentro da Challenger, não seria possível ver a ponta dele na superfície. Apesar de que a escuridão absoluta seja constante na Depressão Challenger, dentro dela se encontrou o ecossistema mais incrível
incrível do nosso planeta. Pensávamos que a essa profundidade seria difícil haver vida, pois não há luz do sol, não é mesmo? Mas, assim como no mar de Escócia, as fontes termais fazem o seu trabalho. Elas aquecem a água a 450 graus Celsius, mas ela não ferve devido à pressão incrivelmente forte e 155 vezes maior do que na superfície. Mas se você acha que agora vamos assustá-lo com terríveis peixes dentados e iluminados, você está enganado. Além dessas criaturas terríveis, no fundo das fossas marianas foram encontradas também umas amebas gigantes, cujo tamanho é maior que 10 centímetros. Para comparação, as amebas comuns são criaturas muito pequenas e nunca ultrapassam 0,5 milímetros, mas aparentemente a temperatura, a alta pressão e a falta de luz solar fizeram um bom trabalho, ou então esqueceram de dizer para as amebas das profundezas que elas deveriam ser pequenas. Caverna Son Doong. Você quer ver a maior caverna do mundo? A Hang Son Doong se encontra no Vietnã e foi encontrada em 2009 por cientistas britânicos. Na verdade, os moradores locais já sabiam da existência da caverna há muito tempo, mas eles tinham medo de se aproximar dela por causa do estranho barulho que vinha do seu interior. Infelizmente, vamos decepcionar as pessoas que gostam de histórias fantásticas. O barulho, parecido com um assobio, não era nada além do som causado por um rio subterrâneo que flui dentro da caverna. O maior ambiente de Hang Son Doong tem um comprimento de 5 km, 200 metros de altura e 150 metros de largura. Se você não sabe o que querem dizer esses números, explicaremos melhor. O lugar é tão grande que um pequeno arranha-céu cabe dentro da caverna. Por isso, não é de se surpreender que neste espaço tão grande exista uma selva de verdade. E é claro, esse ecossistema com uma floresta é algo muito raro e tem muitas coisas impressionantes. Lago Vostok. E por último, vamos ao extremo sul, mas não a um lugar quente não. Estamos falando da fria e nevada Antártica. Aqui, no meio do gelo, se encontra o Lago Vostok, que é considerado um dos maiores lagos do planeta. Durante vários milhões de anos, ele ficou separado do resto do mundo por uma grande camada de gelo, de até 4 km de espessura. Depois, no entanto, as pessoas descobriram o lago e um longo processo de perfuração foi iniciado. Afinal de contas, deve haver algo de interessante lá no fundo, certo? A intuição dos cientistas não os decepcionou. Em primeiro lugar, foi descoberto que a água do lago era potável e bastante quente, cerca de 10 graus Celsius. Mas essa não é a única característica surpreendente do Vostok. Como em qualquer outro sistema fechado, os micro-organismos desenvolvidos aqui decidiram ignorar completamente a evolução e formaram diversas espécies únicas. O trabalho de pesquisa no lago ainda não acabou. Quem sabe que tipo de surpresas ainda podem ser encontradas no seu fundo. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.